Primeiro, dizer que é uma honra estar aqui no meio de tantas possíveis histórias espetaculares que a gente tem construído nesse país. É uma honra poder estar aqui, Coca-Cola representando uma das possíveis histórias legais. E dizer também, Coene e Álvaro, que é uma alegria estar aqui. Eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa no Sustainable Brands de Londres e me sinto aqui também no meio de conhecidos e desconhecidos. Porque a sensação de sentir em casa acho que tem a ver com os valores. E quando eu olho para esse grupo e para as apresentações, eu vejo que a gente está falando da mesma coisa, está olhando o mundo no mesmo ângulo. Então, obrigada por estar aqui. E eu vim para não falar de Coca-Cola. Essa é a nossa apresentação de hoje. Eu não vou falar da nossa jovem empresa de 126 anos, eu vou falar da nossa área nova de fazer negócios de outra forma. A gente tem uma área que faz negócios sociais ou shared value, a gente dá o nome que a gente achar mais legal, e que a gente batizou de coletivo. Então, o coletivo é sobre o nosso não protagonismo. Vocês vão ver que eu vou falar muito pouco, porque, de verdade, nós somos coadjuvantes. O que tem de legal são as pessoas incríveis que a gente conhece por trás de cada coletivo e o papel do coletivo, que é conectar essas pessoas. Então, vou começar falando de alguns personagens brilhantes que a gente teve a honra de conhecer nesses 5 anos. Começar pela Bruna. A Bruna é uma menina de 18 anos que a gente conheceu lá em São Paulo, em Vila Andrade, numa comunidade. Como toda menina linda de 18 anos, ela queria muito crescer, mas ela não sabia como. Então, ela tinha um problema, tinha acabado aí o ensino médio, achava que não podia ir para a faculdade, uma comunidade bem carente. E também tinha medo de ir para o emprego, porque ela não tinha experiência, e ela não tinha autoestima, e ela não sabia o potencial dela. Então, ela meio estava travada quando a gente conheceu a Bruna. E a Bruna representa essa realidade. Entre os jovens, o desemprego é muito maior. Vamos falar de um segundo cidadão, Tiago, Morro dos Macacos, aqui no Rio de Janeiro. Morro dos Macacos, para quem não conhece, foi aquela comunidade que era muito violenta, que há alguns anos o helicóptero foi abatido por uns traficantes. Tiago, agora 21 anos, teve filho com 15. E quando ele teve filho, ele resolveu, entendeu, que tinha que virar uma pessoa responsável. E foi trabalhar numa ONG lá, que chama SEACA, para ajudar outros jovens. O Tiago virou um herói dentro daquela comunidade, porque ele passou a ajudar e ensinar jovens, às vezes até da mesma idade. E o que é legal quando a gente junta a Bruna e o Tiago é olhar que eles são o Brasil. Quando a gente fala de futuro, para cada jovem de classe AB, a gente está falando de 9 pessoinhas como Bruna e Tiago, e que vão fazer o futuro. Vou voltar lá para Vila Andrade, em São Paulo, e vou falar do seu Gil, um figuraça. O cara saiu do Nordeste, foi com a família, se instalou em Vila Andrade e abriu uma portinha para vender pão. Hoje o negócio dele está bem maior. Quando a gente olha, eu conheço esse ponto, é lá, o ponto é fundo, tem bastante coisa. Hoje ele emprega 3, além da família dele, trabalhando lá. O que ele reclama, o seu Gil? Ele sabe muito da comunidade, mas ele, às vezes, reclama de não ter técnica. Tudo que ele aprendeu foi intuitivo. Mas ele queria saber um pouquinho mais de varejo, mas ele não tem tempo. E ele não sabe que curso procurar, não sabe o que fazer. Pessoas como o seu Gil, pequenas e médias empresas, empregam 60% das pessoas no país. Agora eu vou lá para Fortaleza, vou falar da Denilde. A Denilde é uma mulher espetacular que a gente conheceu numa das nossas andanças. Tem 2 filhos e ela parou de trabalhar quando nasceram os filhos, porque ela mora também numa comunidade carente e ela não podia deixar os filhos sozinha, não tinha como trabalhar. Então, ela parou de trabalhar, foi fazer em casa algum tipo de bico. Então, hoje, ela faz tapioca para ajudar no orçamento do marido. Não tem estatística do Brasil, essa é uma estatística global. Como a Denilde, 60% de todo o trabalho no mundo é feito por mulheres. Só que elas só representam 10% da renda. Estou incluindo aí trabalho no lar também. O dado legal é que essas mulheres normalmente reinvestem 90% de tudo que elas ganham de volta na família e na comunidade. A estatística do homem é um pouquinho menor. Então, quando você investe na mulher, você está investindo em todo mundo. Indo para Curitiba, a gente encontrou a Júlia. A Júlia é a líder, a fundadora de uma ONG chamada Vovô Vitorino, que já tem bastante tempo. Ela acorda e dorme todo dia para fazer transformação social, para cuidar das crianças, dos jovens e fazer alguma transformação na história deles. Mais de 300 mil pessoas, como a Júlia, que acordam e dormem para fazer isso. Terminar falando do Oscar, gerente de uma loja grande, de uma rede de varejo bem grande, que também saiu de uma comunidade. Hoje a vida dele é diferente, ele virou um bom gerente de uma loja. O sofrimento do Oscar hoje é encontrar gente. A gente está falando tanto de infraestrutura no país, o grande tema, além da infraestrutura física, é a infraestrutura humana. A gente tem muita gente, muita criatividade, mas, às vezes, a gente falta um pouquinho de capacitação. Então, no final, o que essas pessoas todas têm em comum? O que a gente encontrou aí? A gente encontrou pessoas talentosíssimas, muito brilho no olho. Com isso, a gente pensou, o que a gente faz?
Qual o papel da Coca-Cola nessa história, né? Então, quando a gente estudou esse ambiente, a gente ouviu uma frase aí no meio do caminho, que eu falei hoje de manhã com um grupo que a gente estava conversando, a gente ama a Coca-Cola, mas a gente tem sede de muito mais coisa. E essa foi a frase matadora para a gente. Essas sedes são as sedes das pessoas que a gente falou aí atrás. Sede de um futuro melhor. E a gente falou, bom, se a gente aprendeu a matar sede, né, que você está aqui olhando para mim, a gente fez tantos anos, 126, aprendendo a matar sede, por que não a gente se atrever a matar as outras grandes sedes humanas? Então, nosso papel começou a ser pensado assim. Sei estar nas comunidades. Tem uma presença hoje, quase 80% dos lares, né? Então, Coca-Cola sempre esteve na vida das pessoas, em todas as comunidades, e principalmente na memória afetiva. A gente sempre fala que a nossa alegria é quando a gente pensa nessa marca, ela está lá no álbum de família da gente, numa festa, no Natal, numas férias, ela está sempre ali misturada com a gente, com os nossos momentos afetivos. Isso tem um valor, uma marca que te remete a coisa legal, e uma marca que está presente na tua vida. Além disso, quando a gente olha até a história da propaganda, falando um pouco de marca, é uma marca que sempre acompanhou o que está acontecendo no mundo, quais são as tensões ambientais. Que seja a primeira mulher numa campanha, o primeiro negro numa campanha de comunicação, falar da guerra. Sempre tentou acompanhar essas histórias para entregar algum valor para o consumidor, para as pessoas que estão lá. Então, no final das contas, pegando isso tudo, a gente pensou, bom, eu tenho uma senhora capilaridade e eu tenho uma excelente conexão com as pessoas. Por que não trazer novos significados para essas duas palavras? Por que eu não pego a Bruna e apresento a Bruna para o Oscar? A Bruna quer crescer, o Oscar precisa de gente. A Bruna quer ter a primeira oportunidade de emprego. O varejo é a primeira oportunidade de todo mundo. Só que a Bruna não sabe nada ainda. Por que eu não faço o Tiago, que é um líder de uma comunidade, se transformar em multiplicador? Passo um pouco de conhecimento técnico para o Tiago, para que ele ensine a Bruna e outros jovens a entrarem no mercado de trabalho. Menos por uma questão técnica e mais por uma questão de autoestima. O Tiago tinha brilho no olho. A Bruna estava com um problema de não saber se ela tinha potencial. Ninguém melhor do que o Tiago para explicar para a Bruna que sim, ela tem potencial. Agora, se eu ensino para a Bruna, ela pode aproveitar e ir lá no seu Gil e ajudar o seu Gil, porque ela mora do lado dele, a explicar como é que a gente gere o negócio de uma forma melhor. E passa um pouco de técnica para ele. Bom, mas se eu juntar o Tiago, o seu Gil e a Bruna, eu não consigo fazer muita coisa. Quem que pode ser a minha aliada aí? A Júlia. Pessoas como ela estão no Brasil inteiro. Ninguém mais do que ela sabe quem é o Oscar, quem é a Bruna, quem é a Júlia. Ninguém mais do que ela entende a realidade de cada comunidade. A gente nunca vai ter a pretensão de conhecer. E, no final, a Denilde. Eu já estou lá, já estou instalada. Deixa eu trazer essa moça que está dentro de casa, tentando gerar alguma renda, e dar para ela algum tipo de conhecimento. Então, no final, a gente entendeu que o papel que a gente podia gerir era só conectar as pessoas, porque o talento já está ali. O papel passou a ser o nosso só de conexão e integração. E a gente começou a pensar que essa conexão e integração que existe só num pedacinho do nosso negócio se repete em todo o nosso negócio. A gente pode falar desde o início lá, quando a gente começa a plantar uma fruta, até o pós-consumo, quando a gente fala de reciclagem, tem muita gente envolvida, muita gente brilhante, talentosa. E se eu juntasse todo mundo? E se eu usasse também a minha cadeia de valor? Né? O que tem na minha cadeia de valor? 25 milhões de consumos diários, de pessoas que tocam a nossa embalagem. 1 milhão de varejos. E daí vai. A gente tem um monte de estatística para dizer. Tudo que a gente tem é um patrimônio. Então, se eu junto a minha capilaridade, a minha cadeia de valor e as conexões possíveis, eu posso construir uma coisa diferente. Então, no final, o coletivo, a história que a gente trouxe aqui para contar, é a nossa hipótese de conseguir fazer transformação social em larga escala, usando aquilo que a gente tem de bom. E, obviamente, quando a gente fala de Coca-Cola, a gente tem que falar de larga escala. A gente tem a pretensão de poder entregar benefício social como a gente entrega produto. Se a gente usou a nossa cabeça ao longo desses 127 anos e conseguiu construir um negócio desse tamanho, por que não a gente conseguir transformar também, encontrar modelos de entregar benefícios sociais em larga escala? Então, esse aqui é o nosso trabalho. Esse aqui é o caso coletivo. Facinho. A gente não faz quase nada. Quem faz de verdade são as pessoas que a gente encontra pelo meio do caminho. Colocando um pouquinho essa tela mais pesada aqui que eu trouxe, para explicar menos conceitualmente e mais na prática, o que a gente faz. O coletivo, então, é esse encontro entre o que a gente pode e sabe fazer e o que a comunidade sabe e precisa. Nesse meio do caminho, a gente entende que tem um futuro melhor. Por quê? Se eu tenho uma comunidade saudável, o ambiente de negócio é saudável. Bastante simples. E, para a gente, o que quer dizer uma comunidade saudável? Renda, mas principalmente autoestima. Essa questão de autoestima, a gente descobriu ao longo do caminho que ela é que faz a grande diferença no longo prazo. Falar de renda, trazer um jovem ou uma mulher para um processo de capacitação é bem legal, mas não é isso que faz a transformação. Não é o dinheiro que vai fazer a transformação, é ela acreditar no seu potencial.
nosso projeto é basicamente, o modelo de negócio é sobre gerar esses dois, sempre em presença, sempre dentro de pequenas instituições, dentro de comunidades carentes. Sempre pensando na nossa cadeia de valor, focando em jovens e mulheres. Estou falando aqui da parte mais sexy do projeto. Por trás de cada coletivo, por trás de cada história de transformação, tem um modelo de negócios para fazer isso acontecer. Meu amigo da GE acabou de falar. Se eu não tenho um modelo de negócios que faça sentido, que gere benefícios, eu não consigo reinvestir. Então, a nossa ideia toda, a ideia de valor compartilhado é: gero benefícios de negócios sociais, benefícios de negócios, benefícios sociais, e por isso eu consigo reinvestir e fazer escala. Então, a ideia está aqui. Não vou falar muito de modelo de negócio, porque é um pedaço muito pesado, mas, basicamente, a equação é sobre: quanto mais eu consigo correlacionar o benefício social com o benefício de negócio, melhor para os dois, e mais eu consigo escalar. Isso a gente consegue provar com número. Os números hoje, o nosso alcance hoje, a gente está falando de 50 mil pessoas, a gente hoje está presente em 450 comunidades fechando o ano. Isso quer dizer que a gente está lá no Morro do Alemão, no Morro dos Macacos, em Fortaleza, em Recife, em Manaus, em lugares diferentes, onde o nosso produto está. E a gente está conseguindo fazer transformações reais nas vidas das pessoas. A principal de todas, como eu falei, é a autoestima. A gente está mexendo, a gente mede a cada 6 meses, também porque quando a gente está falando de indicadores sociais, a gente precisa mostrar concretamente o benefício que a gente está fazendo. Então, a gente tenta aí, o tempo todo, mostrar para todo mundo que, sim, a gente consegue gerar resultado concreto há 5 anos medindo. Então, a gente está falando de, primeiro, uma confiança grande no futuro, e, segundo, mais renda, que é o benefício de curto prazo que a gente usa para chamar as pessoas para participar. Isso tudo se constrói em cima de parcerias duradouras. Eu visitei com a Coen, essa semana, uma instituição espetacular, e elas falaram: que pena, esse projeto com essa instituição X, com essa empresa X, está acabando por falta de patrocínio. O nosso jeito não é fazer patrocínio, a gente vira parceiro, a gente entra lá e não sai, a não ser que tenha que sair por outro motivo. Mas nunca vai ser uma parceria de dinheiro. A ideia da parceria é construir valor. A gente leva as nossas competências e as instituições trazem suas competências. Estou falando aqui também de cooperativa de reciclagem, passei muito batido, mas também é uma realidade muito importante que tem muito a ver com o nosso negócio. E a gente, de novo, leva muito pouco equipamento, mas muita gestão e muita metodologia de aumento de potencial das pessoas. As parcerias não são só com as comunidades. Nesse modelo, o que a gente entende é que cabe todo mundo. Todo mundo está falando de colaboração, obviamente, essa palavra é muito importante. Mas, bem na prática, se eu quero fazer e gerar valor para as comunidades que estão lá no centro do meu modelo, eu entendo que eu não sei tudo. Eu entendo que Coca-Cola não tem todas as respostas e todos os benefícios possíveis. Então, nesse modelo, cabe todo mundo. Quanto mais gente, melhor. Então, aqui eu tenho grandes parceiros, estou aqui olhando para vários deles, que apoiam e participam com a gente, porque entendem também que um futuro melhor faz bem para todo mundo. Então, muito importante a gente sempre pensar que a Coca-Cola não vai fazer sozinha, nem a Coca-Cola com a ONG pode fazer sozinha. Quanto mais a gente tiver empresas diferentes, pensando diferente, melhor. E vou fechar falando aqui de 4 princípios que a gente considera muito importantes. Então, esse nova forma de fazer negócio tem 5 anos, a Coca-Cola tem 127. O caminho é longo, a gente tem que aprender ainda muito com todos vocês, com a gente mesmo, com os nossos erros, tem muito o que fazer. Mas algumas coisas para a gente são claras. Isso não é uma área, isso não é um projeto, isso é uma forma de fazer negócios, que já invadiu a empresa, que tem gente financeira, gente da técnica, gente de marketing, gente da área comercial. Não é minha área. Eu só sou uma guardiã de um pensamento que todo o sistema Coca-Cola abraça. E, por isso, cultura. É uma forma de fazer negócio que mexe na nossa cultura. Então, vou falar dos princípios, porque esses são imexíveis. E eu acho que eles fazem sentido bastante para a gente. A gente está falando de relações horizontais. Esse conceito começou porque a gente entendeu que o Tiago, para dar aula para a Bruna, a relação de identificação seria muito boa. Era muito bom que a Bruna entendesse que o Tiago também é um cara de comunidade. Só que a gente entendeu que esse valor de relação horizontal ele é muito mais profundo e muito maior. A identificação se dá pelos valores, e não por aquilo que você vê. Então, a gente aí foi aprendendo com o tempo que a gente não tem nem cliente, nem target, nem consumidor, nada disso. A gente tem seres humanos que se relacionam. O segundo princípio da gente é o princípio da cocriação, que é muito bonito de falar. Ele está ancorado no sentido de que eu não posso ser arrogante de achar que eu tenho todas as respostas. Então, basicamente, a gente está integrando os nossos saberes. Eu sei alguma coisa e eu tenho que ter certeza que eu não sei outra coisa. Muito difícil, muito bonito de falar, A gente fala muito de parceria, mas é muito difícil de implementar. Porque a gente sempre acha que é muito bom em alguma coisa. Às vezes, a gente acha que é bom em tudo.
mas nem sempre a gente é. O terceiro, a gente precisa ter experiências transformadoras. Cada vez, cada ponto de contato que a gente tem com uma pessoa, é o momento da gente transformar e ser transformado. Né? E aqui eu sempre falo que a gente construiu gangues do bem, cada turma que se forma num coletivo é uma nova gangue. Jovens precisam de pertencimento. Normalmente, quando a gente fala de uma comunidade carente, as gangues nem sempre têm boas causas. Então, no final, a gente começou a construir e entender que as nossas gangues são gangues do bem. Isso aí é uma experiência transformadora. Cada vez que a gente vai lá, é um turning point. Cada conversa que a gente tem com alguém pode ser um turning point, pode ser um exemplo para mim e para ele. Isso é importante. E, para terminar, a gente está falando de valor compartilhado, e acho que, pelo fundo, lá por baixo de valor compartilhado, estão os valores compartilhados. A gente constrói relação de longo prazo porque a gente está lá colado naquilo que a gente acredita. Né? Eu vi a Camila, eu vi a Tati, o Murilo, todo mundo correndo atrás daquilo que acredita. Então, acho que isso é que faz a diferença. E, basicamente, as nossas verdades aí são poder acrescentar para a vida das pessoas nas comunidades. Isso é que faz a gente andar para frente. Esse é o valor. Mas também para a vida das pessoas dentro da Coca-Cola. Quer dizer, não vamos olhar o processo como eu vou lá fazer uma filantropia, uma bondade, eu vou lá aprender pra caramba. Essa foto aqui é do time financeiro da Coca-Cola. O carequinha que está ali no meio é o vice-presidente financeiro, que pediu para a gente estar gastando um dia, investindo um dia do coletivo para parar e ensinar, para que a comunidade ensinasse para ele, para o time todo, alguns valores. E esse foi um dia muito rico que a gente está repetindo agora. Então, a gente não se engana, a gente está aprendendo demais também. Para, no final, chegar aqui. Eu não sei muito bem o que quer dizer essa foto, o que quer dizer esse abraço, mas eu tenho certeza que ele tem um valor muito importante para a marca. A Coca-Cola deixa de ser um líquido, deixa de ser uma bebida, deixa de ser uma empresa, e passa a ser uma relação, passa a ser um sentido, um significado, que aqui é um professor com uma aluna, uma professora e uma aluna no final de um processo. É a Bruna e o Thiago, lá do início da história, voltando semana passada numa formatura. E acho que é isso aí que a gente quer construir, no final, que a marca sirva para levar significado para as pessoas. Né? Então, adoro falar, podia ficar aqui mais, mas eu vou pedir para os últimos 2 minutos, o Thiago, em si, em pessoa, aquele que eu falei lá na frente, vir aqui. Enquanto ele está chegando, vou contar que o Thiago começou trabalhando com a gente como educador, lá no Morro dos Macacos, aí eu me apaixonei pelo brilho no olho dele, e a gente convidou, então, ele para trabalhar com a gente. Hoje o Thiago é parte do Instituto e ele é educador dos educadores. E hoje ele está fazendo faculdade e é o único da família que faz faculdade. Conta aí, Thiago. Boa tarde, pessoal. Se você me perguntasse há 2 anos atrás o que eu gostaria de ser, eu não conseguiria responder para vocês, mesmo tendo 18 anos de idade. Hoje, eu consigo responder para cada um de vocês o que eu quero ser e qual é o meu objetivo de vida. O coletivo ele me deu essa oportunidade, ele me ajudou a crescer e me ajudou também a transformar a vida de 800 pessoas da minha comunidade. Então, eu transformei a vida de 800 pessoas, mas não só foi a vida dos meus alunos, mas sim da família de cada um deles, na mudança que ele teve no mercado de trabalho, ou na mudança até que ele teve mesmo com a família em casa. E esse é o objetivo do coletivo. Quando a Claudinha ela foi no meu coletivo, quando eu dava aula, ela me perguntou, ela falou uma coisa para mim, não é nada melhor que você trabalhar com amor. E hoje, eu sou completamente apaixonado pelo coletivo. Então, isso é um orgulho para mim, um jovem de 21 anos com essa responsabilidade. E eu amo isso, eu amo fazer isso, eu me vejo no coletivo praticamente a vida inteira. E só que tenho que agradecer ao coletivo Coca-Cola e à Coca-Cola por me ajudar, por hoje me fazer a ser o único da minha família. Claro, espero que esteja vai ter muito mais pessoas da minha família fazendo faculdade, mas hoje eu sou o único. Minha mãe, toda vez que ela me olha, ela fala, cara, eu tenho orgulho de você. E esse é o meu maior orgulho. Muito obrigado.